Iniciando então a aula de Arc de hoje. Bom dia, pessoas. Hoje de Arc eu quero falar uma coisa que era a continuação da aula passada, que a gente estava vendo sobre estruturas de dados, que eram elementos muito básicos para a gente poder entender inicialmente a parte de sistemas operacionais. Eu sempre gosto de colocar esses conceitos por demanda, à medida que eles vão aparecendo eu vou encaixando, mas eles são tão elementares na parte de conceitos que eu realmente me vejo obrigado a parar e fazer uma aula só sobre isso, beleza? Outra coisa que eu queria ver com vocês é a parte de binários. Então, hoje, e muito provavelmente na próxima aula, eu vou precisar muito da interação de vocês para eu entender como é que vocês aprenderam binário, porque eu quero apresentar para vocês uma outra forma, que pode ajudar ou não, onde vocês vão fazer um cálculo de uma forma mais acelerada, porque eu vou precisar não só do uso dos binários em PV4, mas também em PV6, que daí entra em hexadecimal, desculpa, e também dentro dos sistemas operacionais, porque muito da informação ali armazenada ela vai estar em várias formas, vários sistemas numéricos, como por exemplo octal e hexadecimal. Então a gente tem que se habituar bastante a fazer essas conversões e quanto mais rápido melhor. Perfeito? Eu quero tratar primeiro essa questão de números em geral, porque na medida que a gente vai entendendo como é que se compõe um número, como é que se monta um número, e aí eu pego referência lá do Abaco ou de outros sistemas, outras ferramentas que podem ajudar nesse sentido, para a gente entender um pouco como é que se faz essa montagem, tá? Então eu vou operar por grandezas, tá? Dezenas, unidades, centenas, milhares, para que a gente possa fazer essa distinção entre esses elementos e sempre ficar operando dentro dessas colunas, lembrando, na medida do possível, um ábaco, tudo bem? Então, gente, o que eu quero chamar a atenção, eu vou ficar primeiro no decimal. Hoje eu quero criar um sistema numérico totalmente aleatório, a parte, eu vou inventar ele agora, para a gente conseguir fazer esse tipo de operação e entender quando a gente for depois fazer essas conversões para outros modelos, tá? Então, primeiro eu quero fazer um sistema genérico, tá? Um sistema com base 4, eu vou ter apenas 4 figuras representativas, e a gente vai fazendo as operações. Então, antes de mais nada, pessoas, como eu sempre falo, muitas coisas que eu vou percebendo e que eu tento trazer em sala são porque eu percebo que são deficiências que eu tive na minha formação. E agora com meu filho que está chegando perto dos 10 anos, eu sempre uso muito o exemplo dele, porque eu vejo que várias coisas que aconteceram comigo nessa idade ainda se refletem com ele 31 anos depois. Então, ainda assim, a gente aprende coisas que eu acho que são pouco produtivas quando a gente vai falar de matemática. E quando a gente vai trabalhar de fato com matemática, muitos ou perdem o gosto pelos números, ou muitos simplesmente se afastam por achar ele complexo demais, tá? Ou ele é pouco atrativo, ou ele se mostra muito complexo. E na minha opinião não é nenhum nem outro, tá? O que é preciso às vezes é um maior esforço, tá? Quero abrir só um pequeno parênteses e deixar registrado, depois eu vou colocar um link para vocês, de uma ampla pesquisa que foi feita pela Unesco, que mostra que o Brasil está alinhado, infelizmente, está alinhado com uma média internacional, onde mulheres elas representam menos de 15% na área de exatas em geral, e isso vai caindo, avançando das engenharias para a computação. Ou seja, é ainda mais reduzido no universo da computação, porque as mulheres, de uma forma global, tá, e por vários motivos que o texto trata, elas não são incentivadas a trabalhar com sistemas lógicos, sistemas numéricos e assim segue, ok? Normalmente elas não recebem esse incentivo. E isso a gente se vê refletido aqui no Brasil, por exemplo, nas matrículas de ensino superior. Uma coisa é ensino médio, que todo mundo tem que fazer, é obrigatório. Outra coisa é o ensino superior, como é que está feita essa escolha. A minha turma, por exemplo, que ela é de 32 alunos, se não me engano, ou 50, na minha turma de computação, 50, gente, e a gente tinha um contingente muito alto de mulher, que se não me engano era 23, era quase a metade. E talvez tenha sido a única turma, mas era normal das engenharias, que eram as turmas que ficavam ao lado, era de uma, duas, três alunas, era um contingente muito baixo, certo? Então, sempre reforçando isso. Eu acredito que um dos motivos é porque não há um incentivo delas poderem trabalhar. De qualquer forma, vamos tentar quebrar um pouco essa ideia aqui.
até para entender como é que a gente vê sistemas numéricos, porque eu acho que a forma como é apresentada às vezes é um pouco, vamos dizer, obtusa demais. Beleza? Quando a gente está falando de sistemas decimais, a gente está dizendo que nós estamos operando com essas unidades, dezenas, centenas de unidades, com potências de 10. Então, qualquer número, ele pode ser desmontado a partir dessas potências de 10. Claro, muitas coisas eu vou falar aqui no começo que vão parecer obviedades, mas eu vou querer transpor esse conceito para outros sistemas numéricos, como o de base 4, que eu vou mostrar daqui a pouco, certo? Um exemplo, só para ilustrar, que eu quero trazer para vocês o sobe 1, gente, que é uma das coisas mais difíceis de se aprender. Então, eu tenho 7 mais 8, todo mundo vai dizer, obviamente, 15. Tá? E o que parece muito fácil é que é bastante complexo a gente entender o sobe 1. Mas vamos tentar entender um pouco esse sobe 1, porque esse sobe 1 eu quero fazer com base 4, base 8, base 16. E também quero fazer com base binária. Então, entender o que é o sobe 1. Beleza? Quando a gente está falando de sistemas decimais, então vou representar aqui o sistema decimal. E aqui talvez esteja, na minha opinião, um dos problemas quando a gente vai trabalhar com isso. Vou separar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É que a gente não consegue separar a grandeza numérica da figura representativa. Quando eu vejo esta figura aqui, um círculo ou um zero, eu sei que ele representa a grandeza zero, assim como é o 1, o 2 e assim segue. Ou seja, eu vou repetir aqui para a gente justamente entender, ainda é o 4 aqui, para a gente justamente entender que quando eu estou desenhando o 4, ele vale 4. Só que quando a gente for representar em binário, a gente vai usar os símbolos decimais para representar grandezas em binário. E aí começa, provavelmente, mais uma confusão. A gente vai trabalhar isso. Então, gente, uma coisa que parece bastante óbvia é que a gente está trabalhando com decimais. E se alguém já teve aquele lápis que tem a tabuada para decorar, sabe que muita coisa, vai lembrar que muita coisa a gente decorava. Então, em cima eu quero escrever o símbolo, a figura círculo, a figura risco com risco embaixo, a figura um semicírculo em cima com uma meia lua embaixo e ali na linha de baixo eu quero colocar a grandeza numérica, ok? O quanto ele vale. Beleza? Gente, e é muito importante qualquer coisa que eu estou gravando, porque eu quero que isso seja feito de uma forma muito tranquila, porque quando a gente for começar a brincar com outros sistemas numéricos, e principalmente no binário, eu quero que esse raciocínio ele se propague para lá, tá? Então, talvez essa aula no começo ela fique meio estranha, meio maçante, meio óbvia, mas eu quero pegar alguns conceitos muito importantes. Então, gente, quando eu quero representar a grandeza 7, eu vou usar o símbolo que representa essa grandeza. Eu vou fazer aquela mesma conta ali. E se eu quiser a grandeza 8, eu vou usar o símbolo que se refere a isso, que pode não estar muito bem desenhado, mas ali está o 7 mais 8. E quando eu vou fazer essa soma, e eu estou operando na coluna das unidades, eu quero dizer que ele vai ter o valor 15, tá? Mas eu não tenho uma grandeza numérica que representa, ou seja, eu não tenho símbolo que representa a grandeza numérica 15. Certo? Volto a dizer, isso vai parecer óbvio no começo, talvez não quando a gente trabalhar com outros sistemas. Então eu preciso usar a coluna da esquerda. Se alguém já brincou com algo, sabe que funciona dessa forma. Tu vai usando aqueles discos, esferas, pedras, bolinhas, o que seja, tu vai usando da primeira coluna e quando encher, quando tu não consegue mais usar de uma determinada coluna, tu começa a usar da coluna da esquerda e vai usando a coluna da esquerda e vai avançando. Então é quando enche de uma, tu vai passar para a próxima. Basicamente esse é o raciocínio. E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Então eu tenho que entender, eu vou usar outra cor para deixar bem evidente, que aqui eu estou trabalhando na coluna da unidade e aqui eu estou trabalhando na coluna da dezena. Volto a dizer, aí não é uma novidade. Eu sei que a grandeza 7 mais a grandeza 8 resulta na grandeza, eu vou falar grandeza para não dizer o número, na grandeza 15.
Perfeito? E ao ter o 15, significa que eu não tenho símbolo que representa o 15. Então eu preciso agora usar não uma coluna, mas duas colunas, porque uma coluna já encheu. Então na coluna que tem à direita, que ainda é a coluna das unidades, eu tenho que colocar o que ainda vai sobrar desse extravasamento, ou seja, 15. Mas então eu consigo colocar até o 10 e vai sobrar alguma coisa. Então eu vou fazer o 15, que é o nosso valor, menos a quantidade de símbolos que eu tenho para poder representar. Que é 5. Volto a dizer, nenhuma novidade. Esse 5 vem para cá, porque é o quanto que ele vai ficar, vamos chamar de resto, embora o resto, às vezes a gente vai associar a quociente, divisão, etc. E eu vou passar a usar pelo menos uma grandeza numérica que tem ao lado. Ou seja, eu tenho 15. Isso é óbvio. É óbvio porque a gente está falando de 10 mais 5, que é 15. Entendeu? É nenhuma novidade. Mas, na verdade, eu estou falando de 1 vezes 10 na 1, 10 na 1 de dezena, mais 5 vezes 10 na 0. Então, ainda assim, eu tenho 10 mais 5. Perfeito? Até aí, volto a dizer, pessoas, nenhuma novidade. Então, o que eu quero dizer é que, assim como no sistema decimal, como qualquer outro que a gente for trabalhar a partir de hoje, toda vez que eu não dispor de símbolos para representar uma determinada grandeza numérica, eu tenho que passar a operar a coluna da esquerda, eu tenho que usar elementos ou grandezas numéricas da próxima coluna da esquerda. E aqui, então, para poder representar o 15, então eu consigo representar o 10 mais 5. Ou 1 vezes 10 na 1, que é 1 vezes 10, mais 5 vezes 10 na 0, que é o 5. Perfeito? Nenhuma novidade aqui, aparentemente está tudo ok. Certo? Eu vou colocar só mais uma outra operação, uma soma simples em decimal, e agora, depois eu vou começar a brincar um pouco com isso. Eu só quero que vocês entendam sempre dessa forma. O sobe 1 é porque eu preenchi e não tenho alguma quantidade significativa de símbolos para poder representar, e passo a usar a coluna da esquerda, onde sobe 1, porque eu vou usar apenas uma, e aqui à direita é o que sobra dessa operação. 15, porque é 7 mais 1, menos 10 símbolos para representar essa grandeza numérica. Então fica o 5 sobe 1. Tá? Vamos fazer uma outra operação, que também não tem nada de especial. Claro que vocês já vão saber isso de cabeça, então não estou entrando nesse mérito, mas olha só, quando eu estou dizendo das unidades das dezenas, então aqui vai acontecer sempre essa mesma operação. O 5 mais 6 vai dar 11, então eu tenho a grandeza numérica 11, mas eu não consigo representar simbolicamente a grandeza 11, então eu quero usar, aqui está o sobe 1, porque eu vou usar, eu vou passar para a próxima coluna 10, então eu vou para a próxima coluna, eu vou usar 10 ou uma dezena. Então este 10 aqui, deixa eu colocar uma outra cor para poder ajudar, é este aqui. O sobe 1, na verdade não é sobe 1, é sobe 10, porque é uma dezena, tá? E aí vai sobrar 1, e este 1 vem para cá. E aí é só fazer 4 mais 1 mais 1. Tá? Ok. Então eu tenho 61. Mas eu posso dizer que 61 é 60 mais 1, ou 6 vezes 10 na 1, mais 1 vezes 10 na 0. Porque isso aqui é dezena e isso aqui é unidade. Lembrando, todo número elevado à potência zero é 1. Tá? Gente, beleza? Agora eu quero aplicar esse conceito em qualquer sistema numérico. Tudo bem? Onde tem o sobe 1, etc, etc, etc. Mas, antes de mais nada, poder representar esse tipo de operação.
a gente até aqui tranquilo, todo mundo entendeu qual é o princípio. Eu vou avançar e a partir de agora a gente vai começar a mexer um pouco nesse sistema, ok? Vamos quebrar um pouco essa regra tradicional de sistemas decimais. Vamos brincar um pouco. Eu gosto muito do sistema quaternário porque ele é simples e desconhecido. A gente não tem esse costume de trabalhar com um sistema assim. Então agora eu quero fazer o seguinte. Vamos lá. Vale zero. Eu vou riscar o zero. Sempre que for o zero, a partir de agora eu vou riscar porque eu vou começar a trabalhar, eu vou desenhar círculos. 1, 2 e 3, ok? E aqui, pessoas, eu quero desenhar seta ou flecha, mas pode ser seta, triângulo, quadrado, e eu vou falar genericamente de bola. Cuidado que aqui eu posso estar falando círculo ou bola, mas ele vale a grandeza 3. Tudo bem? Então aqui é o símbolo representativo e aqui eu tenho a grandeza do vector. O quanto ele vale. Perfeito, pessoas? Então vamos começar agora a operar esse tipo de coisa. Então, por favor, isso aqui, claro, é 1. Então, 1 mais 1, pessoas, é 2. 2. Tudo bem? Gente, volto a dizer, vou fazer com calma, porque quando eu dou esse tipo de aula, tem gente que pega de primeira e tem gente que tem que amaciar um pouco o conhecimento. Para vocês, todo mundo está claro que 1 mais 1 é igual a 2? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Alguém está com alguma objeção? E, gente, volto a dizer, se alguém estiver com vergonha de que não está entendendo, é só falar que não está entendendo. Eu estou inventando um sistema numérico, então não quero achar que isso aí que é uma obviedade, que não é. Posso prosseguir? Se não houver objeções, eu vou prosseguir, tá? Sempre lembrando, pessoas, só peço que vocês falem um pouco mais alto que eu baixo o fone, a saída de som para não ter microfonia, tá? Agora, gente, vamos começar a brincar um pouco além. Vamos começar a fazer algumas operações de soma que vão implicar esses cálculos. Agora, qual é o resultado, pessoas? 1 mais 3 é igual a 4, certo? O que é 4? Alguém aí, por favor, me ajude? É o mesmo princípio de antes, tá? Alguém? Oi? Triângulo seta? Vamos lá? Uhum. Gente, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho 1 mais 3, então eu tenho 4, certo? Eu tenho que representar aqui a figura 4, o símbolo 4, mas eu não tenho símbolo que represente a grandeza 4. Então eu preciso, no caso, saber quanto eu vou usar da coluna de unidades e quanto, aqui no caso, dezenas ou quartenas, vamos chamar assim. Mas quanto eu vou usar na primeira coluna e quanto eu vou usar na segunda coluna. Só deixa eu aqui marcar. Essa é a coluna do 4 na 0, essa é a coluna do 4 na 1. Coluna do 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3, e assim segue. Lembrando, eu estou trabalhando com potências de 4. Assim como nesse sistema decimal, eu estou trabalhando com potências de 10, 10, 100, 1000, e assim segue. Então, eu vou usar o 4, e aí eu quero usar a coluna da esquerda e a coluna da direita, porque eu não tenho um símbolo que ajude nas duas. Então, eu vou subtrair pela quantidade de símbolos que eu tenho. Então, este 4 eu quero representar usando a próxima coluna, porque eu não consigo representar o 4 aqui, eu só consigo representar o 4 aqui. O 4 é 1 vezes 4 na 1. E vai sobrar 0. Então, vai sobrar 0 e sobe 1. Perfeito? Por quê? Porque isso aqui é igual a, o triângulo é 1 vezes 4 na 1, mais a seta é 0 vezes 4 na 0. Isso aqui é 4 mais 0.
4 mais 0 é 4. Todo mundo entendeu, pessoas? Eu vou fazer isso várias vezes, tá? Só pra gente entender. Mas vocês pegaram a ideia quando eu estava falando do outro formato? Eu vou aplicar isso em qualquer sistema numérico. E eu preciso dessa informação quando eu for mostrar um cálculo binário um pouco mais acelerado. Dúvidas, pessoas, em relação a isso? Alguém não entendeu o que eu fiz, o cálculo que eu apresentei? Todo mundo? Sério? Então tá. Prosseguindo, pessoas, vamos fazer outras contas, só para a gente ir se acostumando agora. Tá? Como a gente vai trabalhar com sistemas numéricos e a gente vai trabalhar principalmente com o PV4, PV6, no caso do PV6 a gente dificilmente vai passar de 16, do número 16, tá? E no caso do binário a gente não vai passar de 255. Então dificilmente a gente vai trabalhar com números muito grandes, tá? A gente não vai trabalhar com 1.000.000, etc. Não vai. Então a gente pode se acostumar a trabalhar pelo menos na parte de redes, pelo menos na parte de IP, trabalhar com números pequenos, ok? Vamos lá, gente. Vamos de novo fazer algumas operações aqui, só para se divertir um pouco. Se divertir um pouco na quinta-feira. Agora, vamos tornar o cenário um pouquinho mais complexo. 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2. 1, 4 e 16. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar com essas potências de 4. Olha com um número um pouquinho maior. Vamos lá, gente. E lembrando, embora o número possa parecer grande, complexo, isso e aquilo, eu vou sempre trabalhar coluna a coluna, tudo bem? Então eu tenho aqui no caso 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, né? 5. Eu não consigo representar a grandeza, eu não tenho um símbolo que representa a grandeza 5. Então eu vou usar um elemento à esquerda, né? Então eu vou jogar pelo menos 4 para a esquerda. A 4 grandezas, que vai virar um símbolo triângulo pequenininho aqui, ó, né, 1. E vai sobrar 1, vai sobrar 1. E aí, no caso, eu vou começar a fazer a operação aqui também. Então, agora eu tenho 1 mais 3 mais 1, que também vai dar 5, certo? Então, eu vou ter o 5 também. Então, mesma coisa. Sobe, fica 1, sobe 1. E aqui, pessoas, eu vou ter... Deixa eu ganhar um pouco de espaço, que agora que eu vi. 4 na 3. 1 mais 2 mais 1 é 4. Então, 4 menos 4, né? Sobe 1, fica 0. Então, um número é esse aqui, certo? Para a gente saber se deu certo, a gente pode fazer, no caso, a prova real. Então, eu vou fazer agora a prova real, se vai ser esse número, mas esse número é esse número. Não sei se eu calculei certo, então vamos só verificar. Este número, pessoas, aqui, ó, quadrado é 2 vezes 4 na 2, mais 0, 3 vezes 4 na 1, mais 3 vezes 4 na 0. 16 vezes 2, 32. Mais 3 vezes 4, 12. Mais 3 vezes 4 na 0, que é 1, 3. Então eu tenho 32 mais 12 mais 3. 44, 47. É isso, pessoas? Está correto? Provavelmente, veja se eu fiz o cálculo certo. Eu posso ter feito alguma coisa de errado. Claro. Confere? Desculpa, gente. Vamos lá, vamos continuar. Então, este número aqui. Vou ganhar um pouquinho de espaço para cá. Então, aqui eu tenho o triângulo. O triângulo vale 1. 1 vezes 4 na 2, mais 1 vezes 4 na 1, mais o quadrado, que é 2 vezes 4 na 0. Eu estou falando de 16 mais 4 mais
22. Deixa eu fazer essas linhas aqui para representar. Então, eu tenho 22. Se eu não estou cometendo um erro mais grosseiro. Então, gente, 47 mais 22 tem que resultar em 69. Então, vamos lá. Vamos ver se essa operação está chegando no seu destino. Aqui eu tenho, então, o triângulo, que é 1. Vou precisar ganhar um pouco de espaço. 1 vezes 4 na 3, mais seta, que é 0, vezes 4 na 2, mais o triângulo, que é 1 vezes 4 na 1, mais o triângulo, que é 1, é isso? É isso, vezes 4 na 0. Então, aqui, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, 64 mais 0, mais 4, mais 1. Chegamos no resultado. Tranquilo, pessoas? Dúvidas em relação a isso? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer agora são exercícios para realmente ter clareza do que estamos falando. Tá? Eu volto a dizer, vou fazer essas operações várias vezes com vários sistemas numéricos para provar que eles se aplicam a qualquer situação. Dúvidas, gente, até agora? Hein, pessoas? Alguém? Professor, Oi? a minha única dúvida é aquele 4 na 2. Vai ser sempre 4? É porque a quantidade de símbolos? Exatamente. Como eu estou usando 4 símbolos, a minha base vai ser o 4, então vai ser 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3. No sistema decimal é 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2. No sistema binário, como eu tenho apenas dois elementos, o 0 e o 1, é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2 e assim segue, tá? Tá bom, era só isso. Tá? Foi bom tu ter perguntado isso, porque, volto a dizer, gente, nós estamos tão acostumados em trabalhar com sistemas decimais que tendemos a achar que os outros são diferentes, mas todos eles respeitam as mesmas lógicas. Então, é só porque a gente trabalha com sistema decimal desde 4, 5, 6 anos a contar com os dígitos. E quando a gente vai trabalhar com outros sistemas, a gente acha que eles são diferentes. Não são. Beleza, pessoas? Até aí, mais alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Gente, eu não acho que seja tranquilo a gente começar a ver esse tipo de operação, tá? Vamos começar a fazer umas contas, tá? Pessoas, por favor, faça essa conta aqui só para ver qual é o resultado. Vamos lá. 3 minutinhos só para ver o que vai chegar de resultado. Vamos lá. Se não quiserem fazer a conta agora, pessoas não precisam, mas o que eu posso dizer de vários estudos que apareceram é que esse é o tipo de coisa que a gente aprende muito com prática, tá? Fazendo prática. Então, por favor, faça essa conta aí.
Mais um minutinho. Estou aqui olhando o horário. Podemos prosseguir, pessoas? Alguém quer mais tempo? Não? Posso avançar? Gente, vamos lá. 2 mais 1. Ai, que coisa sem graça. Eu achando que fosse fazer uma coisa super elaborada. 2 mais 1, gente, é 3. 2 mais 3, 5. Não tenho grandeza, então sobe 1. Então 5 menos 4 fica 1. Então sobe 1. Deixa eu colocar aqui pequenininho, porque não é o número original. Né? Sobe 1 e fica 1. E 1 mais 2 igual a 3. Esse número, pessoas, quadrado é 2 vezes 4 na 1. Então isso aqui é 8 mais 2 vezes 4 na 0, que é o 2. Então esse número é o 10. Claro, né, pessoas? Isso aqui é quadrado, 2 vezes 4 na 1, mais 2 vezes 4 na 0. Então é 10. Então este número aqui, na verdade, vai ser o quadrado, que é 2 vezes 4 na 2. Então isso aqui é 16 vezes 2, 32. Mais o círculo é 3 vezes 4 na 1, que é 12. Mais o triângulo vale 1. 1 vezes 4 na 0, que é 1, é 1. Então, aqui eu vou ter 44, 45. 45. Então, este número tem que chegar no mesmo resultado. Então, 3 vezes 4 na 2, 3 vezes 16. Tá errado já. 48. 48. Que medo, tô achando que tem alguma coisa errada. Tem que dar 55. 1 vezes 4, então aqui é 4. E aqui é 3 vezes 4 na 0, que é 3. Obrigado. Então, isso é igual a isso. Certo? Então, 10 mais 45 é igual a 55. Dúvidas, pessoas, em relação a isso? Gente, se alguém estiver boiando, me avisa, por favor. Eu tô mais ou menos, pra ser sincera, que minha internet fica. Tem algum ponto que não está claro para ti? O geral, o que é? Eu entendi na parte de, tipo, somar ali, mas na hora de transformar, tipo, eu tô entendendo só de fato. Só fala um pouco mais alto, por favor, eu não estou te escutando. Tem que somar ali o quadrado com o triângulo, né? Tipo, 2 mais 1 dá 3. Sim. E depois disso, pra passar pra coluna da esquerda, daí depois pra transformar pra, tipo, 4 em alguma coisa que eu não entendi. Tu tá com dúvida no sobe 1 ou tá com dúvida aqui? Nos dois? Na primeira parte mesmo, tipo, eu entendi a soma, mas pra passar pra esquerda e depois no sobe, eu também não entendi. Beleza. Então tá. Essa, na minha opinião, é uma das partes mais difíceis, tá? O sobe 1 ainda é muito difícil de entender. Até peço desculpas, eu devia ter trazido o ábaco para mostrar. Porque o ábaco representa bem isso. Só que eu acho que eu não tenho a menor ideia onde é que está o ábaco. Tá, tudo bem, não tem problema. Depois eu vou ver se eu acho. É que quando a gente está dizendo o sobe 1, voltando aqui para o sistema decimal, só para ainda representar, vou fazer a mesma conta. Um dos grandes problemas que eu comento bastante é que a gente decora que 7 mais 8 é 15. E o problema, só ficando trazendo alguns parênteses, tá, gente? Por que eu quero dizer alguns detalhes em que eles mais atrapalham na nossa formação do que ajudam? É que alguns números no português que herdaram do francês, de outros idiomas, mas principalmente do francês, é que alguns números, 12,
13, 14, 15, 16, é uma palavra só. E ela não quer representar exatamente o número em si. Quando a gente vai aprender, por exemplo, os idiomas orientais, eles falam coluna a coluna. Então, por exemplo, no japonês, se eu quiser falar 15, ele vai falar 1, 5. E aí eu consigo entender que o 1 está numa coluna e o 5 está na sua coluna imediatamente à direita. E aí eu consigo entender que o 1 estando na segunda coluna vai ser a dezena, e o 5 estando na primeira coluna ele vai estar na unidade, tá? Então, quando eles pronunciam dessa forma, eles também começam a associar uma relação direta com o ábaco para entender que eu tenho grandezas que eu consigo preencher numa determinada coluna e que vai enchendo como se fosse um reservatório. Quando eu encho um reservatório, eu começo a usar o reservatório do lado, beleza? Aqui no caso do português, o 12, tá? De novo o exemplo lá com o meu filho, porque quando uma vez ele me perguntou por que é 12 e não é 1, 2, ou 10, 2, que seria muito mais óbvio eu falar 10, 2, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu estava falando uma vez com um professor, e no francês, se não me engano, é o 70, 80. O 80 não tem o texto, a expressão 80, mas tem 4 vezes 20. Então é 4,20 que eles falam. E ela não é direta, ela não é uma relação direta. E então, só voltando aqui, então muitas vezes a gente não consegue entender a relação de grandezas. Então, quando eu estou falando 15, tu sempre tem que ter em mente que eu estou falando de 10 mais 5. Tá? E isso não é natural para nós no nosso idioma e com a nossa formação. Então, de novo, vamos usar o exemplo aqui. Quando eu quero representar o 15, eu não vou colocar o 15 todo na coluna das unidades. Então, eu vou preencher as unidades e quando ela encher, eu vou começar a usar o reservatório da esquerda, que é o reservatório das dezenas. Então, na verdade, ele só consegue chegar até 10, só que é de 0 até 9. Isso é um outro detalhe que também a gente tem que tomar cuidado. A gente começa a contar, não é a partir do 1, é a partir do 0. Tá? Aqui tem um outro detalhe que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu estou dizendo de 10 símbolos ou 10 grandezas, mas ela começa a partir do 0. Então, quando eu estou dizendo, olha só, o 7 mais 8 é 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encheu. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? De outra forma, esse aqui é um reservatório. Eles usam aqueles, um reservatório grande, né? E um reservatório 10 vezes menor, então, dezena e unidade. Então aqui eu preciso preencher até o 5 para que eu consiga preencher aqui só o 1 ou por colunas. Ou seja, se eu tiver a grandeza 15, eu não consigo representar usando unicamente aqui, como eu também não consigo representar unicamente aqui. Então eu preciso jogar pelo menos uma dezena, porque aqui eu só consigo operar por dezenas. Então eu vou pegar esse 1 aqui e jogar para cá, que é 10, na verdade esse aqui é 10, né? Só que a gente não bota o zero, porque é uma dezena mais 5. Então é uma dezena mais 5. Trazendo para esse universo, quando eu estou dizendo que é isso, é isso, é isso, tudo bem. Agora quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo na verdade que eu tenho 2 mais 3. E aí eu tenho o 5. Como eu não tenho a figura do 5, eu sou obrigado a usar a próxima coluna, que é a coluna da próxima quartena, né? Não é dezena, é quartena. Então eu só consigo, só que para saltar daqui eu tenho que trabalhar com potência de 4. Então eu só tenho que, para vir para cá, de 4 em 4 elementos. Eu não consigo saltar apenas um. Ou seja, se aqui, vamos chamar aqui genericamente, né, a 4 na 0 e aqui o 4 na 1. Então eu só consigo saltar de 4 em 4 elementos. Portanto, esse 5 aqui, eu tenho que desmembrar o 5 em 4 mais 1. Perfeito? Então eu vou pegar esse 4 e jogar para cá. Só que ele vira 1 porque já tenho 4 vezes 1. Então é 1 vezes 4 na 1. Este 1, esse aqui, e esse 4 na 1, esse aqui. Ajudou? Ajuda sim, obrigada. Tá?
Pessoas, mais alguma dúvida, por favor? Só falar. Mais alguém não entendeu? Prosseguindo, tá? Vamos criar um outro sistema, só para vocês verem que eu vou aplicar o mesmo raciocínio para qualquer caso, tá? Eu vou apresentar brevemente, pessoas, porque isso aqui, como eu falei, isso aqui é gravado e é mais difícil a interação, tá? Normalmente eu demoro para fazer essa operação usando base 4, eu fico assim uma hora e meia em sala fazendo esses cálculos. Mas como aqui é mais difícil a interação, eu só vou fazer isso gravando, depois qualquer coisa eu passo uma lista de tarefas, alguma coisa para vocês fazerem num segundo momento, tá? Não que vai valer nota, mas eu acho que é importante principalmente a prática. Se vocês acham que é importante também contar nota para que vocês se sintam motivados a fazer isso, qualquer coisa a gente conversa. Beleza? Agora, gente, eu quero trabalhar no sistema binário com vocês. E o sistema binário, ele é muito mais simples, porque eu vou ter apenas dois símbolos, ó, círculo e risco, ou bola e traço, tá? E a grandeza numérica é o 0 e o 1. E quero deixar bem claro que apesar de ser um número binário e ser bola em cima e bola embaixo, círculo em cima, círculo embaixo, tem-se a impressão que ao escrever, mas eu quero que vocês vejam riscos e círculo para que a gente não faça uma associação direta com a grandeza 0 com a grandeza 1, porque depende, a gente está falando agora de um sistema binário. Perfeito? Então, gente, olha, viu? Acabei de cair no vício. Gente, que número é esse? 2? 1 vezes, ó, mesmo princípio, gente, tudo igual. Só que agora é base 2. 2 na 0, 2 na 1. 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. Isso aqui é da 0, isso aqui 2, então é 2. Perfeito? E aí, nenhuma novidade, nada de incrível. Prosseguindo, pessoas. Que número é esse? Oito. 38? Não, acho que não. Pelo menos eu não calculei isso. 70. 70? Não. Acho não. Vamos lá. 26. Sempre lembrando, terminou em 0 no binário é par, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoas. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. 2 na 4. Perfeito? Uma coisa, gente, que eu sempre vou pedir para vocês, a partir de agora, que é fazer prática. Não sei o caso de vocês, mas eu aprendi muito na prática. Eu comecei a mexer com isso quando eu comecei a mexer com redes e um administrador de redes que só tinha ensino médio, não tinha nenhuma formação específica. Ele me ensinou alguns macetes para fazer cálculo mais rápido e eu praticava muito fazendo conversão direta de números que eu via na rua. De tudo, gente. Então eu exercitava bastante, porque embora eu gostaria que fosse, mas eu nunca fui o aluno especial em absolutamente nada no meu curso de computação. Eu era um aluno bem normalzinho, então eu vi que eu tinha que me dedicar mais que a média para se eu quisesse ter algum destaque. E uma das coisas que eu fazia era fazer muito desses cálculos de qualquer coisa. Então, se via um número de ônibus, eu tinha que
fazer uma conta ali e tentar acelerar esse raciocínio. Mas no começo eu fazia isso bem devagar e acelerando aos poucos, tá? Então eu fazia isso com calma. Tanto é, pessoas chegam num ponto que eu morava nos ingleses nessa época, e uma coisa que eu queria fazer era assim, quando estava vindo o ônibus, eu tinha que olhar aquele número do ônibus, da linha do ônibus, eu tinha que converter em binário, e eu só podia levantar, um desafio que eu fazia para mim mesmo, eu só podia levantar o braço para chamar o ônibus se eu conseguisse decodificar ele em binário, tá? Vocês devem ter imaginado, algumas vezes eu perdi o meu ônibus, e aos poucos eu fui melhorando, até que eu consegui chegar no ponto em que vinha o ônibus e eu podia levantar o braço a tempo porque eu conseguia converter ele em binário. Beleza? Era a brincadeira muito séria que eu fazia, até descobrir nessa brincadeira que eu não enxergava o número do ônibus e por isso que eu perdi a linha. E nessa brincadeira eu descobri que eu tenho astigmatismo, tá? Porque eu não conseguia nem enxergar o número, tá? Não sei se foi de tantas vezes que eu tentei olhar o ônibus. Tá, vamos trabalhar. Gente, vamos lá. E... Ó, 2 na 4. Mais. Eu vou colocar o número completo, mesmo que as multiplicações não resultem em nada, tá? Ó, isso aqui é 1. Dois na 4, 16. 0 vezes alguma coisa? 0. 2 na 2, 4. 2 na 1, 2. 0, 0. 22. 16 mais 4 mais 2. Tranquilo? Ou, para quem quiser, pessoas, claro, que é o próximo, tá? E agora, à medida que a gente vai entendendo os mecanismos, a gente vai começando a criar alguns atalhos, perfeito? Como, por exemplo, não somar quando tem zero. Essa é a parte boa do binário. Então é só 16 mais 4 mais 2. Ou seja, pessoas, no binário, pelo fato de ele ser exatamente isso, binário, eu só vou me preocupar para representar o número quando tiver 1 ou quando tiver risco. Quando tiver bola ou zero, eu não vou nem me preocupar com ele, perfeito? Então eu posso começar a brincar com os elementos um pouquinho maiores, números com uma grandeza numérica maior. Tá? Avançando um pouco, pessoas. Uhum. Que número é esse? Ele aparece bastante em redes de computadores, tá? Justamente pela forma como ele aparece. Um, 192? 2 na 0, não vou fazer nada porque é 0. 2 na 1, 0. 2 na 2, 0. 2 na 3, 0. 2 na 4, 0. 2 na 5, 0. Opa! 2 na 6, aqui. E 2 na 7. Isso parece um 27 aqui, ficou feio. 2 na 7. Então eu tenho 1 vezes 2 na 7. Ou se eu quiser abreviar, né, gente? Também pode ser 2 na 7. Mais 1 vezes 2 na 6. Ou apenas 2 na 6. Então é 2 na 7 mais 2 na 6. 192. Tá? Quando a gente vê aquela rede 92, 68, alguma coisa, tá aqui, ó, 92. Beleza? Tranquilo, pessoas? Dúvidas até esse ponto? Eu vou tentar até umas 9h20 fazer todo o raciocínio, tá? E na próxima aula, se for o caso, a gente brinca um pouco mais, alguns atalhos, algumas acelerações. Quando eu digo aceleração, é chegar naquele ponto que eu comentei com vocês. É que a gente conhece tantos atalhos que a gente consegue calcular de uma forma bastante rápida e eficiente.
Até aqui alguma dúvida? Sim? Não? Tranquilo. Beleza, pessoas. Então, na verdade, o que eu consigo perceber com binário é que a conversão direta de binários eu posso fazer não com divisões, como provavelmente vocês devem ter aprendido lá em eletrônica digital no começo, que é o princípio básico, mas a gente pode perceber, gente, como eu aprendi fazendo o curso de computação, é que a divisão é uma sequência de somas. Então, eu posso usar esse princípio de que qualquer operação é derivada da soma usando quando se trata de binários, então eu consigo fazer conversão direta de decimal para binário usando somas. Porque entre soma, subtração, multiplicação e divisão, a operação quase sempre a mais rápida vai ser a soma, que é a operação que estamos mais habituados a fazer. Então, gente, eu sempre vou tender a operação a soma. Eu sempre vou tender para resolver o meu problema usando somas, ok? E aí eu quero fazer essas conversões diretas. Qual é a nossa vantagem quando estamos falando de PV4? Não vamos passar de 8 bits. 8 bits. Ou 8 símbolos concatenados. Ou 8 colunas. Ou do 2 a 0 até o 2 na 7. A gente não vai trabalhar com 2 na 8. No PV4 não precisa. São apenas 8 bits. O bit 0 até o bit 7. Tá? E sempre lembrando, a gente começa a contar a partir do 0. Tudo bem? Então, gente, vamos agora começar a entender algumas coisas. Tararam, tararam, tararam. Gente, que número é esse? Que número que é, pessoas? 5. Gente, vocês conseguem ver o 5? Agora a gente tem que começar a fazer uma coisa que não fazíamos lá no começo da aula. Nós temos que ver o 5. Por isso que eu tenho que risco, bola, risco. 2 na 0 mais 2 na 2. Se eu desenhar as linhas que fazem a marcação, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. 2 na 2 é 4. 4 mais 1, 5. Perfeito? Então, gente, eu consigo compor ou decompor o número, converter de decimal para binário usando somas. Tudo bem? Agora, gente, olha só que divertido. Divertido é só para quem é só prof mesmo achando divertido. Então, eu tenho o risco, bola, risco. Risco, bola, risco. Tá? E a gente vai ver que isso aqui é 2 na 0, 2 na 1 e 2 na 2. Então é 1 mais 4 é 5. Só que se eu quiser multiplicar por 2, gente, multiplicar por 2 é colocar 0 à direita. Se eu quisesse multiplicar por 10 no decimal, é colocar um 0 à direita, né? De novo, 7 mais 8 igual a 15. Então, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Perfeito? Aqui a gente vai multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2. Tudo bem? Eu estou multiplicando por 2. Então é 5, 10, 20, 40. Vamos tirar a prova real. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5. Quanto que é 2 na 5? 32. 32. 32 mais 8, 40. 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bonitinho, né? Gente, é muito mais fácil calcular. Agora, pessoas, faltando 4 minutos para as 9 horas, eu quero fazer uma coisa mais legal ainda. Fazer o processo contrário. 40 convertendo para binário usando apenas somas. Lembrando, a gente nunca vai passar de 2 na 7, tá? Então eu vou desenhar aqui, sempre ao lado, meus 8 bits. E eu vou colocar
2 na 0, vou falar porque vai ficar pequeno no desenho. 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6, 2 na 7. Vamos começar agora a escrever. Esse 2 ficou feio. Parece um ser mitológico. Gente, olha só que bacana. Se eu sei que o 40 é a soma de potências de 2, então eu vou fazer o mesmo cálculo aplicado agora de uma forma reversa. Vou ficar fazendo ou subtrações ou somas. Eu vou fazer primeiro subtrações. Olha que interessante. Eu tenho o número 40. Eu vou tentar fazer a subtração potência a potência. Se eu conseguir fazer com que o resultado da operação seja um número natural, desculpa, um número inteiro, porque o 0 entra. Se o resultado for um número inteiro, eu vou colocar sim, 1. Para nós, 1 vai representar o valor sim. Em algumas linguagens é o contrário, mas aqui vai ser isso. E quando eu não conseguir, eu vou colocar não 0, tá? Então, vamos lá. 40 menos 2 na 7 é 128. Esta operação, pessoas, vai resultar no número inteiro? Não. Não vai representar número inteiro. 2 na 6 menos 64 é possível? É um número inteiro não negativo? Zero. 2 na 5. Sim, é possível. Eu consigo fazer essa operação. 40 menos 32, 8. O 2 na 4 é 16. Eu consigo fazer a operação? Não consigo. O número não será inteiro. Menos 8. Consigo fazer a operação, porque é 2 na 3. Vai sobrar 0, né? O menos 4 não consigo. O menos 2 eu não consigo. E o menos 1 eu não consigo. Pronto. 40. Tranquilo, pessoas? A gente conversa desse jeito. Ou, se quiser, um jeito mais rápido. 40, eu sei que é uma soma de potências. Nós já vamos chegar lá. Vamos fazer mais um exercício, porque esse próximo salto é o salto que faz a gente resolver o problema. Beleza? Vamos para o próximo número, pode ser? Eu vou colocar um número que é o 40, né? E agora vamos fazer o exercício de outro. Eu vou apagar aqui para não bagunçar um pouco, até porque é gravação, tá, gente? Senão eu faria um quadro, faria um lado a lado. Eu vou agora pegar um número um pouquinho maior para a gente fazer essa operação e ver como é que ele vai gerar aqui no binário. Tudo bem? Só vou apagar aqui, mas caso seja necessário, como falei, a gente está gravando tudo. Número 245. Número difícil, né? Porque é um número mais extenso. Então vamos lá. 245. 2 na 7. Vocês vão ver que a única coisa que vocês têm que decorar nessa história são as potências de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Deu. Você só tem que saber isso. Ok, pessoas? É isso que a gente tem que decorar. Então, menos 2 na 7. E sempre do maior para o menor, claro. Posso fazer essa operação? Sim, posso fazer essa operação. Qual é o número? Tá certo isso? Tá. 64, que é 2 na 6. Claro, eu consigo. A resposta, ela é um inteiro. 2 na 5 é 32. Ainda assim eu consigo fazer essa operação. 21. 2 na 4 é 16, então menos 16. Consigo fazer essa operação. Isso aqui vai retornar 5. 2 na 3, que é o 8. Não consigo. 2 na 4. Consigo.
2 na 1, que é o 2. Não consigo, falta um pouquinho de espaço. Não consigo. E o 2 na 0, consigo. 245. Tranquilo, pessoas? E é 2 na 7, mais 2 na 6, mais 2 na 5, mais 2 na 4, mais 2 na 2, mais 2 na 1. 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 4, mais 1. Dúvidas em relação a isso? Posso prosseguir? Agora a gente vem ao pulo do gato. Se eu sei que um número é a soma de potências de 2, eu consigo fazer uma conversão direta de decimal binário, binário decimal, né? Até aqui tranquilo? Posso apagar? Sim? Tranquilo. Ok. Então, gente, vamos começar com números pequenos e depois a gente vai aumentando um pouco a complexidade. Então, volto a dizer, um número, então, ele pode ser decomposto através de somas. Então, se eu tenho 5, gente, olha só o raciocínio que eu vou aplicar. Eu vou pegar todas as potências de 2 que são imediatamente abaixo do 5, né? 1, 2, 4, 8, 4, 2, 1. 4. 4 mais 2, 6, passou. 4 mais 1, 5. Eu vou somando potências. Vamos de novo. 10. 10 eu sei que vai até o 2 na 3, né? 1, 2, 4, 8. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. O 10 então vai ser 8. 8 mais 4, 12. 8 mais 2, 10. 8, 4, 2, 1. 1, 0, 1, 0. 8 mais 2. Isso para qualquer número, gente. 12. Peguem todas as potências de 2. 8 mais 4. Não é? 15. 8 mais 4 mais 2 mais 1. É só a gente se fixar as potências de 2. 20. 16 mais 4. 21. 16 mais 4 mais 1. E assim segue. Pegaram a ideia? Vamos fazer com calma. Deixa eu pegar aqui o 10, tá? Pera aí, calma. Posso pegar o 26. 26 é um número legal. Lembrando, eu sempre estou trabalhando com o byte. Ó, o byte. Eu tenho o número 26. Então, gente, de cabeça, eu já sei que 2 na 7, que é 128, 64, 32, não adianta nem eu calcular, né? 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5, 128, 64, 32. Já extrapolou o número, então não adianta somar. Então eu sei que o 26 vai ser uma soma dessas potências que estão abaixo dele. Então, na verdade, qual é a potência de 2 imediatamente abaixo do 26? 32, 16. Então eu sei que o 26 é 16 mais alguma coisa, que é o 10, né? 16 mais 10. Mas, na verdade, o 10 eu também vou decompor, que o 10 é 8 mais alguma coisa, que é o 2. Então, é 16, 8 e 2. Aqui está o 26. Pegaram a ideia? Vamos para mais um número. Eu vou ficar somando potências de 2 de forma que eu chegue no resultado, tá? Vamos lá. 44.
Gente, qual é o número que é potência de 2 imediatamente abaixo do 44? 128, 64, 32. Então eu sei que o 44 é igual a 32 mais alguma coisa. 32 mais 12, né? Isso aqui é uma potência de 2, ok? Isso aqui ainda não é potência de 2, eu tenho que decompor isso aqui. Então é 32. Agora eu estou trabalhando só com 12, esquece o resto, só com 12. O 12, eu sei que ele vai ser 16, 8. É 8 mais alguma coisa, que é o 4. É potência de 2? Fechou? Fechou. Todos são potências de 2. Então ele é 32 mais 8 mais 4. E agora é só desenhar. 128. Vocês podem ver que eu sempre vou da esquerda para a direita, tá? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Pronto, aqui está o 44. E aqui vai dar a mesma coisa, né? 32 mais 8 mais 4. Dúvida, pessoas, em relação a isso? Agora é prática, tá, gente? Agora é só ficar exercitando esse raciocínio. Mas como eu disse, a ideia é chegar num ponto em que a gente chega que a gente consegue calcular tão rápido que fica até difícil pronunciar. Então 60. 60 é 32 mais 28. 28 é 16 mais 12. 12 é 8 mais 4. E aí tu só vai marcando os risquinhos. Eu só tenho que decompor em potências de 2. E aí eu vou fazendo somas. Lembrando, eu somo mais rápido do que eu subtraio. Então eu vou fazendo tentativa e erro até chegar no cálculo final. Beleza? Gente, isso aqui é... Oi? Funciona para todo número ou só decimal que seja par? Não, qualquer número. Vamos lá. Qualquer número. Eu só peguei par por uma mera coincidência, tá? Deixa eu apagar aqui. Qualquer coisa, tá? Qualquer número de pessoas. Vamos lá. 111. Vamos lá, 111. Sabe qual é o problema? Uma vez eu criei vergonha na cara, eu comecei a pensar nisso também. Porque uma vez eu tinha saído com minha esposa e um casal de amigos e aí tu pega um monte de coisa ali pra comer, dá um petisco, tarará, e aí quando chegou o garçom, ele chegou com as mãos nuas e aí perguntou: o que vocês comeram? A gente comeu isso. Ele, aham, e deu preço de cabeça. E assim, eu morri de vergonha porque eu não tinha nem chegado perto do cálculo dele. E quando eu digo morrer de vergonha é porque eu achava que eu deveria ter orgulho porque eu conseguia calcular de cabeça. E eu cheguei à conclusão que não, eu não tenho que me orgulhar de absolutamente nada. Né? Mais um exercício de humildade. E a partir daquele ponto eu comecei a ver que, gente, quando a gente faz esses cálculos mentais, não é que a gente tem que virar uma calculadora humana. É que uma vez que eu faço essa prática mental, eu começo, através da prática, a perceber atalhos que podem me ajudar a resolver problemas mais rápido. Não é que eu fico fazendo essa conta o tempo todo. Aquele exercício, aquele exemplo que eu dei do ônibus, é que eu tinha que me acostumar a essa forma de pensar, que agora, se eu fosse, por exemplo, programar alguma coisa no computador, eu consigo enxergar que ao invés de eu fazer uma operação como multiplicação e divisão, que são operações custosas para o computador, eu vou fazer somas ou subtrações que são muito mais baratas. Preferencialmente soma, que é extremamente barata. Ou seja, meu programa vai ser mais eficiente. Então eu estou, no fundo, tentando achar um caminho mais fácil através da prática, do exercício um pouco bruto no começo, mas depois eu quero ir refinando, certo? Então, gente, vamos lá. 111. Vocês querem fazer do jeito calmo e depois do jeito acelerado? Pode ser assim? Sim, não? Tô por vocês, gente. 111, gente. Vamos lá. Vamos começar a pensar. O número mais alto, que é 2 na 7, né? Vou começar da esquerda para a direita. 2 na 7. 128. Já extrapolou, né? Então nem adianta eu calcular. Então, na verdade, ele está um valor abaixo. Então, na verdade, isso aqui é 64 mais alguma coisa. Eu não lembro agora de cabeça. Aí tudo bem, eu posso fazer uma subtração.
Mais 64, 111 menos 64, vai dar 50, vai dar 47, é isso? Estou falando bobagem ou não? 47, né? Sim ou não, pessoas? 47, né? Sim. Só que o 47 não é uma potência de 2, eu tenho que decompor. Então, olha só o que é importante. A partir desse ponto, gente, eu esqueço o meu problema original e só foco no 47. Eu não tenho mais 111, eu só tenho 47, isso aqui já está armazenado, né? Eu só vou me preocupar com o 47. Agora eu vou me preocupar apenas com ele. Antes esse aqui era o foco, agora o foco é esse. 47, na verdade, é 32 mais alguma coisa, né? Porque é a potência de 2 imediatamente abaixo. Aqui é 15, né? É isso? 15. Só que 15 não é uma potência de 2. É 8 mais alguma coisa. Deixa eu apagar aqui embaixo, peraí. Que é o 7. O 7 também, não é? O 7 é 4 mais 2 mais 1. Então, na verdade, eu tenho 64 mais 32 mais 8. Que é 4 mais 3. Também não está decomposto. 2 mais 1. Então, ó, aqui está o 111. 64, 32, 8, 4, 2, 1. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Só que ao invés de ficar dividindo, eu estou somando ou subtraindo. É uma operação mais barata. Beleza, pessoas? Dúvidas? Tranquilo? Gente, só mais uma pontinha. E depois a gente faz uma pausa. Até umas 9h20, né? Para encerrar oficialmente a matéria de ARC. A gente vai ter mais uma aula de cálculos. Cálculos assim para acelerar, para a gente fazer uma prática. E depois eu volto só com a disciplina de TIP, ok? Posso apagar aqui, pessoas? Posso ir para o próximo? Para não bagunçar muito o quadro? Vou avançar, tá? Para terminar, vamos converter tudo em binário, 92.68.0.1, que é aquele P clássico de roteador que temos em casa. Primeiro byte, né, 92. Segundo byte, que é 168. Terceiro byte, que vai ser molezinha. Que é o 0. E o último byte, que é o 1. Pode até ser outro número, mas não tem nenhum problema nenhum. Tá? 192 pessoas. 128 mais 64. 128 mais 64 é 192. Tá? Tranquilo? Muito rápido. Lembra? Eu estou pegando 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5. Então eu peguei 2 na 7, 128. Próximo a 64. 128 mais 64, 192. Então é 192. Como eu já cheguei no número, o resto é tudo zero. 168, esse é mais legal. 168 é 128 mais 64, 192. Passou. 128 mais 32. 128, 64 não é, mais 32 é 160. 160, 16, 8, porque é 128 mais 32, 168. O 0 é 0, 0 é 0, e o 1 é 1. Pronto, temos o nosso número inteiro em binário. Belezinha? Por que 192.68 é tão clássico? Justamente por causa disso. Dessa combinação, ó. Começa com 1, sequência de zeros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0,
É fácil de ler esse binário pelo computador, pelo roteador. Beleza, pessoas? Tranquilo até agora? Agora são 9h16. Vamos deixar esse quadro aqui do jeito que está. Proponho a gente fazer o seguinte, para a gente não acumular muito e ficar muito pesado na quinta-feira, porque como vocês têm aula comigo amanhã toda, as aulas vão começar sempre 8 da manhã, no máximo vão às 9h20, estourando 9h30. Tá? 9h30, se for o caso, qualquer coisa a gente vai hoje até as 9h30. E a próxima aula, ela começa às 10 e vai até no estourar ali, no finalzinho, até às 11h30. Quando a gente começar a mexer mais com o sistema operacional, talvez a gente faça as coisas de uma forma muito mais lenta, muito mais cadenciada, e aí sim a aula pode emendar e ficar a manhã toda. Mas quando elas são só conceituais, eu quero fazer uma pausa de pelo menos, uma pausa de pelo menos meia hora entre uma aula e outra. 20 minutos ou meia hora, tá? Mas então agora, a gente vai até as 9h30, no máximo, pausa e só volta 10 horas para aula de TIP, e aí é um tópico completamente novo, ok? Mesmo que seja o mesmo professor, o tópico é novo. Tranquilo? Pessoas, só aqui apagar para a gente fazer uma outra conta. Vamos fazer uma outra rede bem tradicional? Por favor, pessoas, converter para binário 172.16.40.39. Não ficou 29, né? Senão ficou um muito próximo do outro. Por favor, pessoas, 5 minutinhos para converter em binário. Vamos lá. Quem quiser pode fazer do jeito de colocar aqui do lado, fazer com calma. Como eu falo sempre para vocês, é para fazer com calma. Não adianta fazer com pressa no começo. Não tem nenhum resultado. A ideia é fazer com bastante calma. E à medida que for trabalhando e ganhando prática, é acelerar. Beleza? 5 minutinhos, agora são 9h18, 9h23 eu retorno.
Faz aí, pessoas. Vamos lá, só tô vendo se tem algum e-mail aqui crítico. Vamos ver aqui. Nada demais. Mais um minutinho. Certo. Pessoas, vamos lá. 923, então. 172, a gente vai sempre fazer as somas de potências de 2 da esquerda para a direita. Do 2 na 7. Eu vou fazer só na primeira coluna aqui. 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então eu tenho 128. Então é 128 mais alguma coisa. 172. 128 mais 50, 44, é isso? Mais 32, mais 8, mais 4. O 172 vai ser 2 na 7 mais 2 na 5. Isso aqui dá 160. Tá? 160. Na verdade, a gente vai começar a ver que tem alguns padrões de comportamento, tá? Então, isso é 160. 2 na 7 mais 2 na 5. 128 mais 32. Então, tá faltando 12. 12, gente. 8 mais 4. Perfeito. 16. 16 é 16. 2 na 6 e acabou. 2 na 4, desculpa, né? Bobagem. Pronto. Vou ser atacado daqui a pouco pela mim. Vocês conhecem a Lolazila? Lolazila é minha filha. Vem cá. Só tem um pequeno problema, pessoas. Ela adora esse quadro. Vocês conhecem ela já ou não? É que eu estou sendo atacado, não tem muita opção. Vem, vem, moça. Ó, vocês conhecem? Essa é a Lolazila. Lola, dá oi. Calma, guria, calma. Dá oi ali. Ah, meu Deus. Tá, já vai. Tá, então, ó, dá aula junto comigo. Mostra. Já vai. Espera. 40. Como é que é 40? Gente, 40. 32 mais 8. Calma, já vai, já vai. Tá acabando a aula. Tadinha, ela adora o quadro, gente. Até que essa caneta vermelha aqui é só dela, ela tá quebrando um pouco já. Gente, 40 é 32 mais 8. 32 mais 8. E o 29? 29 é 16. 16 mais 13. 16. Né? 16 mais 13. 13 é 8 mais 5. 8 mais 5. Né? 16 mais 8 mais 5. Ou 4 mais 1. Então, 29, pessoas, por isso que eu estou falando, 29 a gente vai compor em 16 mais 13. É 16 mais 13, 16 mais 2, 8 mais 5, 16 mais 8 mais 4 mais 1. É esse ponto que a gente tem que chegar na nossa matéria. Que a gente consegue calcular e chegar lá no resultado, de forma que a gente parece estar falando tão rápido, mas é que falar o número 8 vai demorar mais tempo do que a gente calcular esse número. O Gil ali mostrou. Isso aqui é um 72. Tá lá, um 72. 16 mais 40 mais 29. Fechou, perfeito. Isso aí. Gente, dúvidas até agora? 9h26. Eu acho que já tá bom. Vamos fazer uma pausa. O que vai acontecer agora é o seguinte. Eu vou parar a gravação. Acabou oficialmente a aula de ARC. Ó, vou parar a gravação aqui, peraí.